agradecer. E sede agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre em sinal de alegria e de amor. Serve a causa divina através dos sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problemas de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Amo os peixes e os bichos da água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive e se move nela. Há sempre andorinhas por onde eu vou, brincando no vento, nas asas do amor. Amo a vida em toda a extensão, ao São Francisco em meu coração.
Eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus. Sempre comigo estará. Cantemos a Jesus por seu grande amor. Os céus são glória, louvam em redor de seu trono, com alegria a Deus cantamos: Santo, Santo é o Cordeiro, Jesus, Jesus. Eu vejo Deus, eu vejo Deus, exaltado com louvores pela sua criação. Eu vejo Deus, eu vejo Deus. Meus olhos veem o Rei, Cordeiro Santo, comigo sempre, comigo estará. Eu vejo Deus, Senhor. Eu vejo Deus, Senhor. Eu vejo Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor.
Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Francisco de Assis, ele viveu Jesus. E então, em todos os momentos que ele declamava esta prece, cantava, porque dizem que Francisco de Assis também cantava, ele exaltava a grandiosidade dos ensinos de Jesus, compreender mais do que exigir compreensão, amar, semear a paz, semear a esperança, a compreensão de uma vida mais plena. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, Colossenses 4,18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra.
supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los aperfeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Emmanuel. Senhor, fonte inesgotável de luz, vida abundante, que neste momento eu abro meu coração para receber o que é meu por merecimento, que a sorte me encontre e desperto, preparo em paz, que as partes certas abram diante de mim, com leveza, com toda energia de escassez, seja transmutada em confiança, coragem e ação. Abençoa, Senhor, minhas ideias, minhas escolhas e minhas mãos. Gratidão por tudo. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos irmãos e companheiros no Ideal Espírita. É uma satisfação e alegria poder estar aqui novamente nesse reencontro para o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos. Então, dando continuidade no estudo, foi nos solicitado através dos irmãos coordenadores desta casa que nós estudássemos hoje aqui a questão de número 246 do Livro dos Espíritos. Então gostaríamos de fazer a leitura aqui da pergunta e logo em seguida vamos ler também a resposta. Então essa questão ela está inserida no capítulo 6 desse mesmo livro, sob o tema Vida Espírita. Está no livro 2º. E subitem do estudo, ele nos traz percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então vamos ler aqui a questão aqui, para dar continuidade aqui no nosso estudo. Então Kardec fez a seguinte abordagem. Os espíritos precisam de luz para ver? Os espíritos respondeu: veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles em que pode encontrar-se por expiação. Pois bem, meus irmãos, aqui a gente já está aqui focalizando aqui essa questão aqui dos espíritos com essa capacidade de luz. Então a gente, através dos estudos aqui, a gente vai percebendo aqui através dos ensinamentos que os espíritos nos dão, que todos nós temos essa capacidade
de refletir luz. Então, infelizmente, só aqueles ainda que estão nas condições, que estão ainda nas trevas, que está em processo de expiações, eles ainda não adquiriram essas condições de brilhar a sua própria luz. Então, essa luz é uma condição inerente de todos nós. Não é privilégio para ninguém. Todos nós temos. Agora, se essa luz brilha ou não, isso é uma questão nossa. Porque a partir do momento que a gente vai alimentando esse aparelho com o combustível das boas ações, com o combustível da nossa evolução, do nosso crescimento, que é através das ações positivas, da nossa mudança interior, então a gente vai adquirindo. Essa luz ela vai se expandindo, vai intensificando, vai crescendo a sua intensidade. Então ela está em todos nós. Até aqueles espíritos que estão ainda numa capacidade inferior, eles também têm essas condições de um dia poder gerar essa energia, essa luz. Então essa luz é própria de cada um de nós. E se nós vamos alimentar ela com essas boas vibrações, essas boas energias, com estudo, com dedicação, com essa mudança, com certeza nós vamos adquirindo condições também de brilhar. Então, para dar seguimento aqui nesse estudo aqui, nós vamos recorrer aqui mais uma vez através do Espírito Miramês, que nos traz aqui, através do livro Filosofia Espírita, um estudo bastante significativo, que nos traz assim, uma reflexão profunda sobre essa questão aqui, dessa luz interior, que todos nós temos. Então vamos lá com o nosso amigo Miramês, através do livro Filosofia Espírita, no volume 5, com o título dessa mensagem que ele nos traz é Luz e Trevas. Então ele nos fala mais ou menos assim, através aqui, segundo aqui a mensagem. Os espíritos puros, ou mais ou menos puros, não têm necessidade de luz para ver as coisas. Eles usam a luz para operações grandiosas na casa do Pai, como construtores onde forem chamados a servir. As próprias trevas são luz que ainda não acendeu. Foi o que a gente acabou de falar aqui sobre essas condições inerentes de cada um. Então todos nós temos essas condições, até aqueles que ainda não despertou ainda. Mas a partir do momento que eles vão despertando, eles vão buscando, eles vão intensificando, eles vão conseguindo aí acender essa chama que há neles. Seguindo aqui, para as almas que se encontram envolvidas nas trevas, quando despertarem em seus corações o entendimento da verdade, tudo tornará-se-á a claridade em seus caminhos. As trevas são escolas onde a luz pode se mostrar para os espíritos rebeldes, tal qual acontece na Terra, em que existem os presídios para os infratores da lei, como sendo trevas para eles, com a finalidade de torná-los homens de bem. Essa transformação pode até demorar, mas todos chegarão a ela. A experiência nos mostra que não existe outro caminho para a educação dos espíritos rebeldes a não ser a dor, que acorda a alma para a realidade. Jesus foi a misericórdia de Deus para todos nós, ainda ligados por fios profundos nas trevas. A sua vida, toda ela cheia de exemplos que devemos copiar, são estímulos santos,
a nos ajudar a esquecer as trevas, ganhando a luz da libertação. Todos devemos sempre fazer revisão dos nossos atos e, onde for preciso modificar, operemos com amor, condicionando o bem em todos os departamentos da nossa vida. A doutrina espírita é Jesus de novo, renovando sua fala e ampliando sua proteção, para que acordemos para a vida, passando das trevas para a luz imortal. O Mestre dos Mestres não se esquece da humanidade. Ele caminha lado a lado com todos os seres humanos, dando as mãos às criaturas. Basta sentirmos a sua presença e aproveitarmos seu convite de mudança na intimidade do nosso mundo interno. Depois que aceitarmos o Senhor, conhecendo a sua doutrina de luz, não devemos desvirtuar suas qualidades salvadoras com os entulhos dos nossos sentimentos inferiores. Se João, o evangelista, diz que Deus é amor, o nosso maior dever é, pois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou nos pergaminhos de luz. É bom que nos lembremos de que para os espíritos puros não existem trevas. Tudo é luz, porque eles têm olhos para ver. Esse estado da alma não foi doado a eles somente. Todos temos esses poderes dentro de nós, bastando despertá-los pelos processo que o Cristo nos ensinou, amor e caridade. Fora dessas duas forças não há salvação. A luz, para vermos, se encontra no céu de nós mesmos. Acendemos essa luz. Agradecemos a Deus pela presença do Espiritismo com Jesus na Terra. Ele lembra tudo o que o Mestre disse, clareando pontos que naquela época não poderiam ser explicados de modo exuberante, onde sentimos a esperança com todas as suas possibilidades de nos tornarmos livres, conhecendo a verdade. A pergunta focalizada neste capítulo nos mostra a inteligência do codificador, no sentido de deixar para a humanidade todos os pontos claros no conhecimento da verdade. Precisam os espíritos de luz para ver? Só reforçando aqui que o Miramês fez essa questão aqui tão interessante, né? Reforçando aqui o que o Kardec fez aos espíritos superiores. E a resposta é a mesma. O benfeitor espiritual responde com a segurança peculiar à sua grandeza. Veem por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salva-as e que pode achar-se em expiação. A cada resposta da espiritualidade superior, por intermédio da codificação da doutrina dos espíritos, a luz se faz em nossos caminhos, para que possamos sentir Jesus e viver o Evangelho. Pois bem, meus irmãos, bastante interessante essa fala aqui do Miramês aqui, nessa questão aqui tão profunda para a nossa reflexão. Então, na medida que nós vamos despertando, nós vamos condicionando a nossa vida, o nosso caminho, não vamos necessitar mais de luz exteriores para poder transitar. Nós mesmos vamos adquirindo essa capacidade de poder nos conduzir a nós mesmos, seja onde for que nós formos caminhar. Então, é bastante interessante esse estudo. Quanto mais a gente vai estudando a doutrina espírita, principalmente através do Livro dos Espíritos, a gente vai adquirindo esse conhecimento que é o combustível essencial que nos vai trazer luz do conhecimento.
esse conhecimento que vai nos transportar, que vai nos dar essa condição de poder caminhar livremente. E para encerrar aqui o nosso estudo, gostaríamos aqui de compartilhar com vocês aqui uma poesia de um autor desconhecido que aborda também esse tema, só para ampliar aqui o nosso entendimento aqui na noite de hoje. Então, essa poesia nos traz a seguinte lição para fechar aqui a nossa participação. O título dessa mensagem chama Luz Interior, através deste poema ou poesia. No além, 2 companheiros se encontravam a vagar. Um brilhava como estrela, o outro mal podia caminhar. Um cercado de claridade, o outro envolto em revolta e só blasfemava. Amigo, por que resplandeces e eu só ando na escuridão? É a luz que a gente guarda dentro do próprio coração. Quem cultiva amor e gratidão na vida recebe luz na evolução. Um espírito iluminado se aproximou devagarinho e sorridente. Não te preocupes, meu amigo e irmão, tua luz um dia iluminará. Com fé, estudo e caridade, logo hás de cintilar. E a lição ficou registrada no peito, na mente e no coração de todos os irmãos. Cada ato de bondade que praticarmos é centelha divina em nossas mãos. A luz própria dos espíritos nasce da transformação e evolução. Muito bonito, né, meus irmãos? Então, só encerrando aqui também com Emmanuel, que interpretou aqui, através aqui da introdução aqui, do livro Vinha de Luz, algo substancial também para o fechamento aqui do nosso estudo. Então está aqui na introdução do livro Vinha de Luz. Então vamos ler aqui um trechinho aqui para arrematar aqui o estudo. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procura brilhar, repetimos nós, Emmanuel. Muito lindo, né, meus irmãos? Então, com Jesus aí a nos ajudar e com a participação dos Espíritos, nossos guias, com certeza um dia a nossa luz também há de brilhará. Mas esse esforço só vai ser observado por nós mesmos a partir da nossa mudança. E que Jesus continue sendo esse farol em nossas jornadas na evolução espiritual. Muito obrigados a todos e que Jesus continue a nos iluminar sempre. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, nosso divino amigo, possa nos abençoar, possa nos fortalecer na nossa fé, na nossa compreensão dos ensinamentos que a doutrina espírita traz nessa noite, para nos ajudar a compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós estamos no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o capítulo 11, que é o capítulo que fala, traz, né,
aquela máxima de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Então, essa máxima, ela está inserida no ensinamento de Jesus, em que Jesus faz, uma passagem em que ele é levado a uma provocação por um fariseu, e Jesus traz esse sublime ensinamento. Ele aproveita a provocação para ensinar, como sempre, o amor não perdia a oportunidade. Então a passagem é essa. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta questão para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então a gente vê que Jesus traz a essência do ensinamento que ele veio trazer, Primeiro é falar do amor, da importância de amarmos, da importância do amor a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, que nos deu a oportunidade da vida e de aprender com ela, crescer e irmos nos transformando em seres melhores, Nós que fomos criados por Ele, simples, ignorante, temos a oportunidade, através das experiências diversas, evoluir e nos transformarmos em seres puros, seres perfeitos, que é o que seremos um dia. Isso ocorrerá mais cedo ou mais tarde, dependendo do esforço que empregarmos para nossa melhoria, para nossa transformação. Jesus, nosso amado mestre, amigo, irmão maior, ele veio para trazer para a gente o caminho que deveríamos seguir. Ele veio nos ensinar, através da sua vida de exemplos, o que deveríamos fazer e o que deveríamos seguir. Então, nós temos o ensinamento de Jesus, que fala de como devemos agir para alcançarmos o progresso espiritual. Basta nós, então, trabalharmos o nosso íntimo para assimilar esses ensinamentos e, evidentemente, assimilando-os de forma verdadeira, colocá-los em prática. Esse é o caminho do crescimento e da evolução. Então Jesus traz esse ensinamento da importância de nós amarmos a Deus. Mas ele traz um segundo ensinamento que é tão importante como o primeiro, como ele disse, porque ele fala da importância de nós amarmos uns aos outros, de nós agirmos uns com os outros de forma como irmãos verdadeiros, amando-nos,
respeitando, compreendendo. Esse é a essência do ensinamento. Então ele mostra para nós, olha, se você quer seguir o meu caminho, olhe para o seu irmão e ame-o. E aí a gente vai pensar, amar. Mas é amar os nossos entes queridos, os nossos familiares, é muito fácil. Apesar das rusgas que às vezes temos, né, as nossas diferenças que o nosso orgulho acaba colocando na nossa relação, mas é bem mais fácil, porque nós nos sentimos amados e protegidos por eles também. Então isso é fácil. Mas Jesus não disse que o próximo são os nossos familiares. Ele fala para nós nos amarmos, nós amarmos uns aos outros. Então, nós precisamos estender esse amor a todos os nossos irmãos em humanidade. Quando nós conseguimos amar de forma incondicional qualquer ser, nós estaremos num estágio de evolução digno de sermos chamados cristãos verdadeiros. Porque hoje, muitas vezes, nós nos denominamos cristãos, mas de fato nós não somos, porque nós não agimos como Cristo agiu. E aí, o tema de estudo dessa noite, ele fala de um ponto muito importante, que para nós, no estágio de evolução que nós estamos, nós ainda temos dificuldade em superar, em vencer. E por mais que a gente busque compreender Cristo, nós, quando nos deparamos com essa situação, a gente dá uma parada e será que eu consigo? Que é a gente ter para com os criminosos a caridade, que é o amor agindo em benefício de alguém. Então, caridade para os criminosos. Nós temos caridade para com os criminosos? Essa é a pergunta. Isso que a gente precisa entender. Se eu quero seguir Jesus, eu preciso seguir esse ensinamento, esse princípio. E se a gente olha a humanidade hoje, e aí eu falando de uma forma mais genérica, né, mais geral, a humanidade não tem esse pensamento. A gente vê muito as pessoas ainda desejar a morte de quem é criminoso, desejar matar com a pena de morte, se armar para se defender. Como? Matando. E esse princípio está em sintonia com esse ensinamento de Jesus? Nós estaríamos agindo com caridade para um criminoso, matando-o?
Nós espíritas sabemos que a vida não acaba com a morte do corpo. Nós sabemos que todos somos seres imortais. Então, se eu mato o corpo de um criminoso, eu não matei o criminoso. Ele vai continuar sendo o que ele era. Se ele era criminoso aqui, ele continua criminoso no mundo espiritual, semeando o mal, a discórdia, fazendo os outros sofrer, roubando dos outros. É isso que ele faz, porque isso está no íntimo dele. E o íntimo é o que ele vai levar para a vida futura. Ninguém leva bens, posses. A gente leva o que nós somos. E aí nós precisamos compreender que Jesus nos ensina a agirmos diferente. Ele exemplificou isso. Jesus, aquele ser de amor, que curava doentes, que distribuía, multiplicava o pão para alimentar os necessitados, aquele ser que distribuía compaixão, amor. Esse ser foi torturado, foi espancado em todo o Calvário. Ele foi colocado nele uma coroa de espinhos, pregado numa cruz, sofreu dores enormes. Quem faz isso com uma pessoa que não fazia mal a ninguém é um criminoso. Quem condena Jesus a passar por todo esse sofrimento, sabendo que ele ia passar por esse sofrimento, é um criminoso. A humanidade que condena Jesus era uma humanidade criminosa. E Jesus, no seu último instante de vida física, eleva o pensamento a Deus e pede: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amar. Isso é ter caridade para quem é criminoso. Ele não condenou ninguém, ele não xingou ninguém, ele não blasfemou contra ninguém. Ele pediu a Deus compaixão para nós, seres humanos criminosos, que o condenamos ao sofrimento. Então, ele exemplificou o que ele pede para que a gente haja para com os outros. Ele colocou uma condição assim, uma meta para nós, seres encarnados nesse mundo de provas e expiação em que vivemos, para que a gente tivesse noção de qual é o estágio de evolução espiritual que nós nos encontraríamos para nos transformarmos em um ser espiritual melhor.
mais evoluído. O que queria caracterizar essa nossa condição de ser espiritual mais evoluído. É quando nós chegássemos à condição de amar os que nos ofendem, os que nos perseguem, os que nos caluniam. Quando a gente conseguir fazer isso, nós atingimos um estágio de evolução espiritual que foge dessa nossa condição de ser imperfeito. Nós demos um passo na evolução espiritual imenso. E isso começa a gente olhando para o criminoso não como um criminoso. A gente não vai chegar a amar um criminoso de uma hora para outra. E aí vem os ensinamentos, né? Para que nós possamos irmos evoluindo passo a passo. É a gente começar a olhar para um criminoso não como alguém a quem eu deva julgar, apontar o dedo e dizer: você é um criminoso porque você faz mal para os outros, você merece sofrer, você merece morrer. Não. Nós damos o passo para aprendermos a amar quem nos ofende, quem nos calunia, quando eu olho para um criminoso e vejo nele como um irmão doente, como um irmão que precisa de ajuda, auxílio. À medida que eu começo a olhar para quem age de forma errada, como alguém necessitada de ajuda, de esclarecimentos, eu estou me transformando num ser melhor, me preparando para amar incondicionalmente qualquer outro ser humano. E é isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. Nós precisamos olharmos uns para os outros, não com um olhar de julgador, daquele que aponta o dedo e condena alguém. Nós também temos os nossos erros. Ah, mas os meus não são tão graves como o outro. Muitos dos nossos erros, perante a lei de Deus, podem ser mais graves do que alguns crimes condenáveis na lei humana. Porque a lei de Deus, ela trata o ser e os valores morais do ser. A lei humana, ela condena ou não condena pelos costumes, pelo comportamento aceito na sociedade na época em que ela está vigente. Por isso que a lei humana é mutável. Ela vai se modificando à medida que os costumes vão se modificando. Mas a lei de Deus não. Ela é imutável. Ela é perfeita. A toda ação se tem uma reação igual e contrária. Significa que em qualquer situação, se você não ajuda quando pode ajudar, você está infringindo a lei de Deus. Você está se tornando um criminoso diante da lei de Deus. E é isso que nós precisamos pensar e refletir. Então nós, algumas vezes, fechamos os olhos pelas oportunidades que a vida nos dá de fazer o bem, de semear o bem. E aí, como a lei de Deus é imutável, eu estou infringindo a lei de Deus.
eu vou ter como consequência um sofrimento proporcional ao bem que eu deixei de fazer, ou que eu infligi a alguém por não ter feito bem. Isso é a justiça, a perfeição da justiça, mas a firmeza da lei. Não é que Deus não nos quer bem, não. Ele nos ama, ele sabe que nós precisamos dessa lei para corrigirmos os nossos erros. Senão a gente sempre continuaria a errar. Porque a impunidade que a lei humana tem muito, né? Porque ela é falha, na lei de Deus isso não existe. As leis de Deus, nada escapa. Ela é perfeita, soberana, suprema. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade de progredir, de nos transformarmos em seres melhores. Vamos nos esforçarmos nesse processo de crescimento espiritual. Vamos semear mais o bem. Não vamos parar de ficar apontando o dedo e condenando. Nós vivemos numa sociedade, especialmente no mundo hoje, em que estão querendo criar muita disputa, em que as pessoas olham para outras e apontam o dedo, ofendendo, não procurando conciliar, mas procurando discordar. Olha que tristeza. E aí, isso afasta as pessoas. Isso nos afasta do ensinamento de Jesus. Por mais que digam que Jesus está do seu lado, quando a gente age contra esses valores, esses princípios, nós estamos nos afastando deles. E olha, nós sabemos, nós espíritas, sabemos que a nossa atividade mental, ela se afiniza com o tipo de pensamento que nós estamos emitindo. E se eu estou emitindo pensamento que são fora de sintonia com os ensinamentos de Jesus, eu estou me afastando dele e me associando àqueles que ainda não compreendem Jesus. E é isso que a gente precisa mudar. Nós precisamos estudar mais o Evangelho, nós precisamos compreender melhor Jesus. E aí a gente vai observar que alguém que aparentemente é um criminoso, antes de ser criminoso, ele é nosso irmão e merece a nossa misericórdia, o nosso perdão, o nosso amor, o nosso auxílio. É isso que é ser caridoso. Não é só dar esmola, dar auxílio material. Nossa sociedade hoje é muito materialista ainda. A gente pensa muito no ter, nas coisas da matéria, ao invés de pensarmos no ser, qual ser que eu estou me transformando, ou ao invés de ficar pensando no que eu tenho que ter para me tornar alguma coisa. Isso é um orgulho, fazendo com que a gente deixe os valores do ser que somos para buscarmos as coisas materiais que são temporárias, efêmeras e que não nos trazem elevação espiritual.
Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Vamos pensar na importância de olharmos uns para os outros como irmãos. Vamos nos colocar no lugar do outro. Aquilo que eu iria fazer contra alguém, eu gostaria que fizessem contra mim. Então, se fosse Jesus, ele faria com o outro o que eu estou querendo fazer? Vamos parar de apontar o dedo para os outros. Vamos olhar para dentro de nós e corrigirmos os nossos defeitos e as nossas imperfeições. É isso que nós precisamos fazer para crescermos e nos transformarmos em seres melhores. Que Jesus, nosso divino amigo, possa estar sempre conosco, nos iluminando, nos auxiliando nesse processo de evolução espiritual, de transformação de um ser simples, ignorante, um ser mais espiritualizado, com mais conhecimento das leis de Deus. E Jesus é o caminho que devemos seguir. Muito obrigado, boa noite a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos,
nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.